Questão de número 60 do capítulo 8. Um pote de biscoitos está subindo um plano inclinado de 40 graus. Em um ponto a 55 centímetros de distância da base do plano inclinado, ao longo do plano, o pote possui uma velocidade de 1,4 metros por segundo. O coeficiente de atrito cinético entre o pote e o plano inclinado é de 0,15. Que distância o pacote ainda sobe ao longo do plano? Então, nós temos ali o nosso pacote de biscoito, que está subindo o nosso plano inclinado. Quando ele chega a uma altura, ou quer dizer, ele percorre uma distância de 55 centímetros ao longo do plano, ele está com uma velocidade de 1,5 metros por segundo. O quanto que ele ainda sobe, visto que ele ainda possui energia cinética a ser transferida para alguma outra forma de energia. E aí a gente, obviamente, vai usar conservação da energia mecânica. Então, fazendo a análise, nós temos o quê? Nós temos a força-peso atuando sobre o bloco, nós temos a força normal, nós temos a força de atrito, nós temos as componentes da força-peso, x e y, onde nós temos o nosso ângulo de 40 graus, por semelhança de triângulos, ali entre o módulo da força-peso e a componente y. Como a gente vai depender aqui da energia dissipada pela força de atrito, a gente vai fazer aqui a análise das componentes desses vetores nos eixos x e y para podermos determinar a força de atrito. A gente sabe também que o biscoito vai subir uma altura a mais nesse plano inclinado. Então, para o nosso eixo y, nós vamos ter que a força resultante vai ser a diferença entre a normal e a componente y da força-peso. Como não há movimento nesse eixo, a força resultante é nula, a normal fica igual ao peso, que é igual ao módulo vezes o cosseno de θ, já que ela é o cateto adjacente ao ângulo. Isso significa que a nossa força de atrito, que é o coeficiente vezes a normal, vai ficar sendo o coeficiente de atrito vezes o módulo da força-peso, vezes o cosseno do ângulo θ. Nós temos que o bloco ele vai subir uma certa altura a mais. Então, a altura onde ele estava, a gente chama de H, que eu deveria ter colocado esses desenhos em preto, né, aqui dentro do nosso triângulo. Ele subiu uma certa altura H, já que a gente vai falar em termos de energia potencial, ele subiu uma certa altura H, e ele pode subir ainda uma certa altura H mais Y. Isso vai ser importante para a nossa análise da conservação da energia mecânica, com a inclusão do termo da energia térmica, que vai ser dissipada pela força de atrito. Então, nós temos a energia térmica, que é igual à variação da energia potencial gravitacional, e energia cinética. Fazendo a análise, né, considerando a nossa energia potencial nula como sendo a base do nosso plano inclinado, então isso significa que a nossa energia potencial inicial, que é a posição dele está após se deslocar 55 centímetros, tem um certo valor diferente de zero. E a final tem o seu valor máximo, né, a energia potencial final. A única que vai ser eliminada aqui é a nossa energia cinética final, pois é a altura máxima que ele tem que atingir é quando ele atinge uma velocidade nula. E se ele tem velocidade nula, a energia cinética também é nula. Então, a nossa equação fica com essa cara aqui. Ó. Energia térmica vai ser igual à energia potencial final, que é dada por mg mais a altura, que é h mais um y. H, que é a altura onde ele estava, mais um pedaço y. Menos mgh, que é a altura onde ele se encontra após ter se deslocado 55 centímetros. Menos 1 meio de mv quadrado, que é a nossa energia cinética inicial. Daí, a nossa conservação de energia vai ficar como sendo a energia térmica, que é o trabalho realizado pela força de atrito. Então, o trabalho é força vezes deslocamento. Então, tá aí, força de atrito vezes o deslocamento. Aqui eu coloquei x para designar que o deslocamento vai ser ao longo da rampa. Então, esse x é o deslocamento percorrido pela caixa.
que é igual à energia potencial final, mg de H mais Y. E aí, analise aqui, ó. Se você olhar o nosso esquema gráfico, H mais Y é o cateto oposto ao ângulo, formando um triângulo retângulo com o nosso plano inclinado, que é a nossa hipotenusa. Então, o deslocamento da hipotenusa, né, o deslocamento x representado pela hipotenusa, vai ser o cateto oposto vezes o seno de θ. Já que o nosso seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Ou, perdão, vai ser a hipotenusa vezes o seno de θ, né? Porque o nosso H mais Y é que é o cateto oposto. E aí a gente substitui no lugar dele. Vai ser esse deslocamento, que aqui eu vou chamar de x mais x0. Porque esse x0 é a posição onde a nossa caixa se deslocou, até que são os nossos 55 centímetros, mais um pedaço x, que é esse pedaço a mais que ela vai percorrer. Muito bem? Continuando, a mesma coisa a gente faz com a energia potencial inicial, que é mg mais um deslocamento x0, que é o nosso 55 centímetros, vezes o seno de θ, né? Também triângulo retângulo, né? A nossa altura h é o cateto oposto, e o cateto oposto é a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Então, tá aí x0 seno θ. Esse x0 é o nosso 55 centímetros, tá? E esse x é o pedaço a mais que ele vai percorrer, né? Além dos 55 centímetros. Para encerrar, nós temos também a nossa energia cinética inicial, quase que eu esquecendo dela. Vamos reorganizar os nossos termos aqui. O que é que eu vou fazer? Vou colocar em evidência tudo que é termo semelhante. Então, colocando em evidência, nossa equação vai ficar dessa forma aqui. Ó. A nossa força de atrito cinético é dada por μ, o peso e o cosseno de θ. E o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o termo da esquerda fica coeficiente vezes a massa vezes g vezes x vezes cosseno de θ. E do lado direito, eu coloquei em evidência o mg seno de θ, ficando dentro do parênteses x mais x0 menos x0. As massas aqui a gente pode eliminar da nossa equação. Como a gente vai colocar elas em evidência também em algum momento, o quociente entre elas vai ser 1. Isso aqui também, né? O quociente entre elas vai ser 1. Então, podemos tirá-la da nossa equação. E ali dentro do parênteses, x0 menos x0 dá zero, né? Dois valores iguais com sinais diferentes, o resultado é nulo. E aí a nossa equação fica com essa cara aqui. Do lado esquerdo, coeficiente gx cosseno θ, igual ao lado direito, gx seno θ menos 1 meio de v quadrado. Vamos pegar esse termo aí, gx seno θ, e colocá-lo junto do outro termo semelhante ali do lado esquerdo da nossa equação. Então, nós temos μgx cosseno θ menos gx seno θ. A gente pode colocar em evidência o gx. Colocando em evidência, nós temos gx, que multiplica coeficiente cosseno θ menos seno θ, igual a menos 1 meio de v0 quadrado. Continuando a nossa organização dos termos, podemos isolar o nosso x, que é a nossa variável de interesse. Ela depende da velocidade ao quadrado, da velocidade inicial ao quadrado, e entenda-se como velocidade inicial a velocidade que a nossa caixa de biscoito tem quando ela se encontra 55 centímetros após ter começado a se deslocar do pé da rampa, que é a posição que ela se encontra no nosso desenho. Sobre 2 vezes g, que multiplica coeficiente cosseno θ mais seno θ. A gente tem todos esses valores? Tem. Então, substitui. A velocidade da caixa de biscoito nesse instante é 1,4 metros por segundo, isso é elevado ao quadrado.
sobre 2 vezes a aceleração, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que multiplica o coeficiente, que é 0,15, vezes o cosseno de 40 graus, mais o seno de 40 graus. Resolvendo essa expressão, nós temos que a caixa vai se deslocar por mais 13 centímetros, ou 0,13 metros. Então, além dela ter se deslocado 55 centímetros, ela vai se deslocar mais 13 centímetros, o que daria aí no total cerca de 68 centímetros no total. Mas como a letra A só pede a distância que ela ainda vai percorrer após a situação sugerida do nosso enunciado, é de 0,13 centímetros. Metros que diga. Na letra B, ele pede o seguinte: qual é a velocidade do bloco ao chegar novamente à base do plano inclinado? Então, a caixa sobe, para momentaneamente e começa seu movimento de descida de novo. E aí ele quer saber com que velocidade a caixa vai chegar na base do plano inclinado. Vamos a ela. A nossa letra B, que pede a velocidade de retorno da nossa caixa, vai ser descrita, obviamente, pela conservação da energia. Lembrando que tem energia dissipativa nesse sistema. O sistema da caixa plano inclinado, está perdendo energia na forma de energia térmica. Então, essa energia não vai contribuir para a velocidade da caixa. Lembre-se sempre disso. Então, a nossa energia térmica, que é igual à conservação da energia mecânica, vai ser dada por esses termos, né, como é de praxe. E agora vamos analisar. Como a gente está analisando agora do ponto máximo que ela chegou até o seu retorno à base, nós temos o seguinte: o ponto máximo é o nosso ponto de partida, então, portanto, energia cinética inicial, que é zero, pois ela para momentaneamente e começa a se mover em direção de volta a escorregar descendo o nosso plano inclinado, e quando ela chega à base do plano inclinado, ela está a uma altura zero. Então, portanto, a nossa energia potencial final é nula. Então, corta esses termos. Ficando aí simplesmente com esse termo gigantesco aí, ó, que a gente pegou emprestado das equações anteriores da letra A. Lembre-se, a energia térmica não é dada pela força vezes o deslocamento. Aqui você vai considerar o deslocamento total do percurso, que é os nossos 68 centímetros, né? X mais x0, que é a distância do ponto máximo até chegar à base, né? Que é os 13 centímetros mais os 55. Assim também como a nossa energia potencial inicial, que é dada pelo ponto ali do topo onde a caixa chegou. E aí ela vai ter que se deslocar ao longo desse percurso todo. Como a gente não quer em termos da altura vertical, mas sim em termos do comprimento deslocado, então vai ser x mais x0 seno θ, né? Que x mais x0 é a nossa hipotenusa, multiplicado pelo nosso seno θ, que dá o valor da altura vertical, né? Como a gente fez na letra A, mais 1 meio de mv quadrado. E v é a nossa variável de interesse. E aí vamos dar um jeito de isolá-la. Continuando aqui, nós temos o seguinte. Colocando a massa em evidência, né, a gente vai aqui organizando os termos para poder simplificar a nossa equação e isolar a nossa variável velocidade. Como eu coloquei a massa em evidência, se você olhar, ela está multiplicando ambos os lados da igualdade. Então, o quociente entre elas será 1. Então, a nossa equação fica com essa cara aqui. Porque eu peguei todo o termo que estava ali dentro do colchetes, que está negativo, e passei para o outro lado positivo. Então, nós temos 1 meio de v quadrado igual a todo esse termo aí extenso. Tanto que já estava no lado esquerdo da equação, quanto que eu passei para junto dele lá. Dá para simplificar mais alguma coisa? Dá para colocar mais alguns termos aí em evidência. Vamos fazer isso. Colocando em evidência a nossa soma do comprimento x0 mais, x mais x0, que multiplica os dois termos. O g também. Então, colocando em evidência, ficou ali g, que multiplica x mais x0,
que multiplica seno θ menos coeficiente cosseno θ, né, que são os termos que não se repetem na nossa equação. Não dá para simplificar mais do que isso, então vamos isolar a nossa variável. O 2 que está dividindo passa multiplicando e o expoente passa na forma de raiz. Assim, a nossa equação fica com esta cara aqui. Raiz de 2g, que multiplica x mais x0, que multiplica seno θ menos coeficiente cosseno θ. Substitui todos os valores. A velocidade vai ser dada pela raiz de 2 vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que multiplica a posição do deslocamento nas duas situações, né, os 3 centímetros e os 55 centímetros, somando o comprimento todinho da base até a altura máxima em que a caixa se deslocou, seno de 40 graus menos coeficiente 0,15 cosseno de 40 graus. Isso vai dar uma velocidade de 2,65 metros por segundo. Essa é a velocidade com que a caixa de biscoitos vai chegar no pé da base no seu movimento de retorno. Na letra C, ele pede o seguinte: as respostas dos itens A e B aumentam, diminuem ou permanecem as mesmas quando o coeficiente de atrito cinético é reduzido, sem alterar a velocidade e a posição do pote. Ou seja, salvaguardando as condições dadas pelo nosso enunciado, as respostas que a gente obteve na letra A e B vão aumentar, diminuir ou permanecer a mesma se a gente alterar esse coeficiente de atrito. Alterar para menos, né? Não só alterar, né? Mas reduzir o valor desse coeficiente de atrito. E aí, embora a gente não esteja mais vendo na tela, mas você pode retornar ao vídeo. Se você olhar bem, o deslocamento da nossa caixa é dada pelaquela equação, onde o coeficiente de atrito se encontra no denominador. E aí você sabe que se o valor do denominador diminui, o valor do outro lado da igualdade aumenta, pois isso implica que ele é inversamente proporcional. Então, quanto mais o coeficiente de atrito se reduz, maior será o deslocamento da nossa caixa, que é o que intuitivamente a gente percebe. Se a força de atrito reduz, você pode fazer com que o objeto se escorregue por uma distância cada vez maior. E aqui na letra B, se você olhar, o nosso coeficiente de atrito, ele está em um termo ali, dentro de uma multiplicação, em um termo negativo. Então, se esse valor reduz, você extrai uma subtração cada vez maior. Se eu pego um valor positivo menos um valor negativo, esse valor negativo é cada vez menor ou próximo de zero, isso significa que não vai fazer tanta diferença, né, para essa operação. E aí, no final das contas, o valor da velocidade também aumenta quanto menor for o valor do coeficiente de atrito. Olha aqui nessa antepenúltima linha, né, onde nós temos aqui a nossa velocidade isolada e os termos da nossa equação. Você tem ali o coeficiente de atrito vezes o cosseno de θ. Ele está subtraindo o seno de θ. Então, nessa subtração, quanto menor for esse valor do coeficiente, maior vai ficar essa operação, portanto, resultando num valor para uma velocidade maior. Para não ficar só em minhas palavras, para deixar de um jeito mais resumido e mais bonitinho, podemos assim dizer, eis aí um texto para exemplificar o que eu estou dizendo. Então, nós temos o seguinte: na parte A, fica claro que D aumenta se o coeficiente diminuir. Tanto matematicamente, né, como eu disse, lá ele está lá no denominador. Então, se você tem um denominador muito menor, a operação vai resultar um valor maior, já que é um termo positivo no denominador. Quanto intuitivamente menos atrito, menos energia perdida, né? Lembre-se que o coeficiente de atrito faz parte da equação que descreve o tanto de energia térmica dissipada pelo sistema. Na parte B, há dois termos na expressão para V que implicam que ele deveria aumentar se o coeficiente de atrito fosse
menor, que é o que a gente acabei de explicar aqui na exemplificação dessa equação. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado de alguma forma na compreensão da resolução dessa questão. Dúvida, críticas e sugestões na caixa de comentários. Se inscrevam no canal se você é novo, curtam e compartilhem e até a próxima.